Irmãos, amigos, bom dia. Bom dia. Muita paz, muita luz em nossos caminhos. Para nós é importante nos aproximarmos de todos os grupos. A proposta é servir. A proposta não é ensinar, não é muito menos impor qualquer atividade como melhor do que a outra. A ideia é que existe um aproveitamento mútuo quando várias pessoas e vários grupos se somam, concordam em uma forma organizada de se ajudarem, seja pela experiência, seja pelo trabalho de organizar, de criar e de aplicar atividades que a gente tem percebido que dá certo, tem percebido que oferece bons resultados no caminho da espiritualização das pessoas. Então, quando a Aliança Espírita Evangélica foi formada, no final de 1973, dirigentes de 10 centros espíritas conversaram sobre um modo de conseguirem aplicar o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho de uma maneira que, mesmo num centro pequeno, poucos voluntários, afastado, houvesse condições de obter bons resultados nos caminhos de espiritualização, sem que fosse necessário mobilizar uma estrutura muito complexa. Então estas pessoas perceberam que um novo modelo poderia ser experimentado. Hoje, devido às conquistas aí das relações sociais novas, se fala muito em redes. E 40 e tantos anos atrás, se formou uma rede de centros espíritas. Não havia uma hierarquia entre estas casas. O que havia eram laços de trabalhos, experiências e programas que poderiam ser ativados sempre que necessário. Então, formou-se a Aliança Espírita Evangélica como uma rede de 10 centros espíritas, onde era possível que um programa de estudo, trabalho e reforma íntima pudesse ser realizado com aproveitamento de voluntários de várias casas para várias casas. Mudou-se um conceito. Não é mais o voluntário de uma casa espírita. É o voluntário de onde for necessário. Então pode ser que ele seja bom em dar uma determinada aula e essa aula é necessária num outro centro que fica num outro bairro. Pode ser que este centro onde ele trabalha esteja precisando da experiência de alguém que saiba organizar um trabalho com crianças e isso está em outro centro. Então, o princípio da aliança é este: formar uma rede de ajuda entre os centros. Para que a gente possa fazer isso, percebeu-se logo que havia necessidade de se combinar as datas, os temas, os locais e os métodos. Então, a aliança estabeleceu um padrão de trabalho. Ficou claro que aqueles que queriam ajudar precisavam adotar um mesmo programa. Então, isso facilita, porque, por exemplo, eu posso estar aí a 10 mil quilômetros de distância, mas se alguém me liga, olha, você precisa vir aqui dar a aula 24, que é a implantação da caderneta pessoal, eu sei que eu vou chegar aqui sobre o que eu vou falar. Então, não há um desgaste da gente dizer, olha, vem fazer isso de um jeito, de outro jeito, de outro jeito, porque é uma forma desse grupo de centros que concordou em adotar esse programa ter condições de se ajudar constantemente. É assim que se formou a aliança há 40 e tantos anos. Hoje, 80% dos grupos são do estado de São Paulo. Mas há grupos em outros estados do Brasil e há grupos fora do Brasil. Hoje, especificamente, Argentina, Cuba, México
este grupo usa os nossos programas, como o Marcos já falou, né? Nós temos um grupo começando no Canadá, nós temos grupo na Bélgica, na Alemanha, também grupo novo que começou com nossos programas em Moçambique, na Austrália, várias casas, e tem uma voluntária que está iniciando um trabalho agora na Nova Zelândia. E hoje, no total, são 314 casas espíritas que concordam nesse trabalho de apoio mútuo. Nós percebemos que quando nós estamos mais próximos é mais fácil, mas quando nós estamos mais distantes, a gente precisa se esforçar para se ajudar. Então, o que eu estou fazendo aqui eu não estou vindo ajudar o grupo daqui. Eu estou sendo ajudado porque eu estou sentindo a necessidade de fazer um esforço para compartilhar, e isso pode ser multiplicado por outras tantas pessoas que eu tenho certeza que têm condições de colaborar, né? Que têm condições de, quando chegam aqui, serem acolhidos e sentirem a força do bem se multiplicando, tá? Então a gente leva muito disso na bagagem e no coração, né? Ou seja, em resumo, quem sai da sua casa para ajudar uma outra casa é que acaba sendo ajudado, tá? Esse é o princípio que tem movido a aliança nesse tempo todo, tá? Nós, de vez em quando, precisamos fazer encontros maiores para que as pessoas possam se ver, possam, mesmo que nunca tenham sabido da existência de um determinado grupo numa determinada cidade, em algum momento possam se encontrar, se reconhecerem e aproveitarem para reciclar conceitos, programas, práticas e ideias. A gente chama este momento da reunião geral da Aliança, uma vez por ano, em geral no mês de fevereiro, quando no Brasil, devido ao carnaval, o período de feriado é um pouco mais extenso, a gente consegue mobilizar aí milhares de pessoas para se encontrarem, para conversarmos juntos sobre os programas e sobre as ideias da Aliança. Então, foi inspirado aí nesse encontro em que, uma vez por ano, a gente troca ideias a respeito de como servir, é que eu imaginei conversar um pouco com o grupo aqui, né? Por isso que essa é uma apresentação baseada na sessão de abertura da reunião geral da Aliança deste ano de 2015. E penso que é um tema que a gente pode aproveitar sob várias formas, nas coisas que a gente faz na vida, nas coisas que a gente dedica do nosso tempo pessoal para o trabalho voluntário, e a gente pode mesmo pensar qual é o nosso rumo, o nosso destino, a nossa escalada ao longo das várias vidas que a gente tem. A gente está vivo não é à toa, né? Se a gente está encarnado é porque nós concordamos em realizar um estágio nessa dimensão material para nos tornarmos pessoas melhores, né? Essa é a finalidade da nossa encarnação. Conversávamos numa reunião ontem à noite a importância que é da gente reconhecer que, ao final da vida, o que nos vai ser perguntado, né, na outra vida, é se nós nos tornamos um pouco melhores do que éramos antes desse estágio, tá? Para que, através desse crescimento, né, a evolução possa se expressar por nós e, no final das contas, a lei do amor, que é como o universo funciona, né, possa ter a sua expressão também em nossa vida. Então, vamos lá, deixa eu ligar aqui este apontador. Pronto. O tema desse ano da reunião
foi escolhido, não é o tema do nosso encontro hoje, né? O que eu, de certo modo, disse para o Marcos que o tema do nosso encontro hoje é uma frase que está aí no meio, que é somos todos aprendizes. Tá? Mas essa frase somos todos aprendizes veio quando as pessoas que estavam responsáveis pela organização desse evento vieram contar para nós qual o tema que haviam escolhido para o evento, que era esta frase: nossa aliança com Jesus, acolhendo e evangelizando corações na nova era. Quando eu ouvi esta frase pela primeira vez, eu fiquei ao mesmo tempo feliz e preocupado, né? Fiquei feliz porque tem um monte de ideias importantes aqui. Nós podemos encarar nossa aliança como uma oportunidade de fazer uma aliança com Jesus, que é um pedaço da frase aqui. Nós podemos pensar que o momento que a gente está vivendo agora é uma nova era, um tempo de crescimento, transformação e oportunidades para o ser humano. Nós podemos pensar que acolher é uma relação importante no crescimento espiritual. Nós podemos pensar que o Evangelho é um conjunto de valores que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Então, a frase está muito bem aqui. Porém, a nossa preocupação era o fato de que será que a gente se acha em condições de apontar caminhos para os outros antes de entender o nosso próprio caminho? Será que esta frase não poderia ser lida: eu vou acolher quem precisa e mostrar o Evangelho a quem precisa, porque acho que eu já sei mais do que ele? Tá? Então, isso pode ser um engano, pode ser alguma coisa que nos iluda com um falso senso de superioridade. Essa era a preocupação que a gente teve, que nós tivemos, quando as pessoas responsáveis pela reunião vieram contar qual foi o tema escolhido. Então, a primeira coisa que nós começamos a pensar seria o seguinte: quem é que a gente vai acolher? Né? O mundo é um mundo em transformação. E também é um mundo onde a dor tem sido o processo que ensina muito, ensina de jeito difícil, e às vezes a gente se sente inclinado a pensar o que eu posso fazer para compartilhar com quem está sofrendo um processo de uma maneira mais dolorida do que a minha, do que o meu caminho. Né? Então, eu hoje, abrindo um parênteses, né, eu estou tendo a oportunidade de reencontrar um grande amigo lá do Brasil, que é o Gustavo, que está aqui conosco hoje, mudou-se para Princeton. E no ano passado, o Gustavo me mostrou o vídeo que nós vamos ver em seguida, que eu resolvi aproveitar na reunião de abertura da reunião geral da Aliança, porque ele nos ajuda a refletir quem são os corações a quem nós vamos acolher e evangelizar, para que a gente possa melhorar a nossa sensibilidade, né? Então, eu vou pedir ali para a técnica clicar aqui no link e a gente assistir junto esse vídeo.
Esse vídeo foi produzido com muita sensibilidade para que nós pudéssemos perceber as oportunidades que a vida nos oferece para sermos mais sensíveis, para sermos mais atenciosos. Não importa se a gente chame esta vida de reencarnação, de existência, não importa se somos adeptos do espiritismo, do catolicismo, do budismo. O importante é que nós estamos vivos neste momento, nos relacionando com outras pessoas, passando pelas experiências que nós estamos passando, para que nós possamos crescer espiritualmente, no nível emocional, no nível intelectual, na forma de nós nos comportarmos. Então, eu creio que isso já ajuda a perceber como cada momento da vida é uma responsabilidade valiosa e luminosa, né? Então, eu creio que compartilhar isso com as pessoas que estavam na reunião também ajudou a nós identificarmos a oportunidade que nós todos temos com os programas e as ferramentas de crescimento espiritual que nós conhecemos. E achamos importante perceber que a gente não pode se achar mais do que o outro. Porque não é só porque eu identifiquei alguém vivendo uma experiência difícil que eu vou achar que eu sou melhor que ele, porque na próxima esquina sou eu que vou viver este momento difícil. Então, a ajuda tem que ser não de superioridade, e sim de parceria, de igualdade. E é por isso que, para acolher e evangelizar, eu preciso me esforçar para eliminar qualquer ideia que eu possa ter aqui escondida dentro de mim de que eu seja superior a outro alguém. Então, ideias que às vezes podem estar no subconsciente, né? Ele está sofrendo porque não sabe, entre aspas, ou entre parênteses, aquilo que eu sei. Não é isso, com certeza não é isso, mas é uma ideia que nós precisamos combater, porque é uma falsa ideia, né? Ele está perdido, então eu vou levá-lo para onde eu estou indo. Isso também é um engano, é impor a minha direção para a vida do outro, né? Ele está perturbado e eu posso orientá-lo, mas será que eu não estou perturbado igualmente, né? Ele está enfermo e eu posso dar o remédio que me curou, né? Nossas enfermidades são tão diferentes umas das outras, né? Não posso ter a pretensão de impor a alguém algo que para mim foi útil. Posso compartilhar a experiência, mas não posso impor uma solução. E que ele está errado, então eu vou trazer ele para o Evangelho, que o Evangelho está certo, né? E isso pode ser que pressuponha que eu estou certo porque eu estou com o Evangelho, mas será que estou mesmo, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, de sensibilidade, né? Para não se achar mais do que o outro. Então, quando eu estava pensando nisso, foi que aconteceu uma outra coisa. Na sala ao lado, havia uma equipe de pessoas que estava trabalhando na edição do nosso jornal, O Trevo, um periódico que também chega aqui na casa, vocês distribuem entre as pessoas. E o Trevo, a cada edição, possui também um tema. E as pessoas vieram conversar conosco, assim, animadas, né, dizendo, olha, nós escolhemos para o tema da edição do outro mês, somos todos aprendizes. E vamos falar sobre a escola de aprendizes, sobre os ciclos da escola, os graus da iniciação espiritual. E eu vi naquela frase, somos todos aprendizes, puxa vida, essa é a solução para a gente evitar estas ideias falsas de que nós somos mais do que os outros. Nós somos todos aprendizes. E isso, para mim, abriu um caminho
uma luz de como a gente podia se ajudar no processo de nós não nos acharmos mais do que nós realmente somos. Então, nós estamos aqui porque somos todos aprendizes, estamos aprendendo com a vida, estamos aprendendo com as referências do bem que vieram até nós. O Evangelho significa um conjunto de ideias que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Então, nós podemos fazer esforços para lembrarmos uns aos outros dessa condição de que nós somos todos aprendizes. Nós podemos nos esforçar para que um possa ajudar o outro a cada momento. Então, essa é uma condição de fraternidade, ou seja, a relação entre irmãos, entre pessoas que estão aprendendo juntas, pessoas que estão crescendo juntas. Numa hora, um aprendiz pode ensinar para o outro alguma coisa que ele aprendeu. Só que no momento seguinte, é o outro que pode ensinar para o primeiro aquilo que ele aprendeu. Se nós estivermos abertos a esta condição, todos nós cresceremos sem sermos arrogantes ou nos acharmos mais do que os outros. Então, tem uma outra liçãozinha aqui que essa veio lá da Igreja Mórmon, que é o fato de que às vezes um menino ensina para o outro o que é melhor para fazer. Vamos assistir junto? Vamos. We sang together, we prayed together, we listened quietly while Mother read Bible and Book of Mormon stories. Father told us stories out of his memory. I still remember one of those stories. I found it recently while going through a book he had published some years ago. Listen to it. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help.
always remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Então, eu pensei que essa produção aqui demonstra que, às vezes, nós estamos na condição do primeiro menino, às vezes, nós estamos na condição do segundo menino, né? E nós aprendemos juntos. Essa talvez seja uma forma de nós percebermos que é possível nós darmos aulas, darmos palestras, darmos passes, mas lembrarmos que nós também assistimos aulas, assistimos palestras, nos esforçamos para entender, recebemos tratamentos espirituais, porque a cada momento algum de nós precisa de alguma coisa e nós nos ajudamos. Assim, é uma forma de nós lembrarmos que nós não estamos nos colocando numa situação de superioridade uns em relação aos outros, de acordo com a tarefa que tivemos no momento. Então, há uma forma de acolher e evangelizar corações para a nova era, sem nós nos acharmos mais do que nós somos realmente, né? E acho que uma forma importante da gente se situar no tempo é saber que nova era essa. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Às vezes as pessoas relatam tantas transformações, a tecnologia, os recursos, as notícias, as mudanças políticas, sociais, as transformações no modo de nos comunicarmos, tudo isso parece que é a marca da nova era. Mas a nova era, na verdade, reflete as mudanças nas pessoas. Reflete os estágios que a humanidade deste planeta está vivendo e está trabalhando e se esforçando para promover mudanças. Isso é um reflexo da lei da evolução. É uma lei divina. Todos nós somos impulsionados para a transformação. E essa transformação tem um sentido. O sentido para melhor é o sentido para as leis divinas, para Deus. É por isso que nós precisamos ter mente aberta para a transformação, para aceitar a contribuição das novas gerações, que não vieram com aquele conceito mais clássico de autoridade, de tempo, de experiência convencional. Nós podemos aprender com os mais novos, com os menores, com os mais fracos, porque a nova era é uma era diferente. É uma era de participação. É uma era onde as lideranças não são tradicionais, nem baseadas na formalidade. Onde as lideranças são baseadas na abertura entre as pessoas. E eu creio que este conceito da liderança muda um pouco, né? Antigamente, era saber quem é que a gente devia seguir para todo mundo ir naquela direção. Hoje, liderança é aprender e praticar. Liderança é estar aberto para aprender e estar disposto a praticar. Aí tem um outro vídeo aqui que a gente queria ver junto para também perceber esse sentido do tempo de hoje. नहीं होएगा यार।
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल। क्या बात करता है? क्या ऊपर से जाएगा? क्या ऊपर से? जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Bonito, né? Vejam que nós estamos vivendo num outro tempo. A liderança formal lá estava de uniformizada dormindo lá no carro, né? As pessoas se ajudaram, estavam abertas para aceitar a liderança de um menino, né? Que as inspirou, que as motivou. Então, essa é a nova postura da humanidade. Abertura, colaboração, reconhecer o tempo das transformações. Mas convenhamos, essa que a gente chama de uma nova postura da humanidade, talvez não seja tão nova assim, né? Há 2000 anos atrás, alguém disse que a gente devia se comportar como crianças. Né? Isso está em Mateus capítulo 19, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Nós, a cada momento, temos a oportunidade de sermos sensíveis para os outros, de uma hora reconhecermos que um é o menino que ensina, o outro é o menino que aprende, e no momento seguinte nós vamos inverter os papéis e estarmos abertos a reconhecer que em algum momento na nossa vida vai aparecer uma criança, não importa se ela tem 8 ou 80 anos, né, que vai nos ensinar alguma coisa. Né? Esta é uma forma de nós aproveitarmos o tempo da nossa encarnação. Então, voltando lá ao tema da reunião geral da Aliança, né, para acolher e evangelizar nessa nova era, nós precisamos lembrar, precisamos relembrar que nós somos todos aprendizes do Evangelho. Precisamos assumir a simplicidade das crianças que se abrem para o aprendizado. Termos a abertura de perceber que na próxima esquina, ali fora, isso pode ser que não aconteça num ambiente religioso, num templo católico, espírita. Pode ser que aconteça em nossa casa, pode ser que aconteça na rua, no hospital, na escola, né? Mas
se a gente estiver na condição de abertura para aprendermos, todos nós vamos nos ajudar para aproveitar a nova era e crescermos espiritualmente rumo à perfeição, que é a proposta do Cristo para a humanidade. Tá bem? E é isso. Depois que apresentamos essas ideias, as pessoas se dividiram aí em atividades e foram aproveitar os dias do encontro. E achamos que a oportunidade da gente que sempre tem para se encontrar, que a gente possa se ajudar, se apoiar mutuamente para isso. Tá bom? Então, acho que temos um tempinho para, se for oportuno, a gente ouvir aí, conversar um pouco mais. Vocês têm a palavra. Vamos lá. Eu percebi que aquele menino, ele não sabia que era impossível. O menino não sabia que para uma criança daquele tamanho era impossível mover uma árvore. Ele só conseguiu porque ele não reconheceu que era impossível, né? Ninguém disse a ele que não podia. Também ninguém disse a ele que não podia. Eu achei assim que antigamente as pessoas seguiam os mais velhos, né? Porque a criança não tinha nem a liberdade de falar, de expressar. E hoje em dia o mundo está mais aberto, as mentes estão mais abertas, que uma criança está vindo mais, na geração de agora, está vindo mais inteligente, vou falar assim, porque tipo assim, mais, e que você pode aprender muito com as crianças, com os filhos. Hoje em dia os pais aprendem com os filhos, que é uma nova era que você não tem que, igual falou antes, você não tem que seguir aquela direção, que aquela ali está certa, não, que você tem que estar mais aberta, porque hoje em dia as crianças estão vindo com um esclarecimento que ajuda muito os pais. É verdade. Hoje ela disse que os pais aprendem com os filhos. É claro que os pais têm o dever de educar os filhos. Isso ninguém disse que vai mudar. Esse dever continua. Porém, as crianças vêm com uma abertura de possibilidades que às vezes os pais não tiveram nem tempo de cogitar que é possível. Se nós estivermos atentos para as novas gerações, né, nós podemos aprender muito. Eu fiz uma leitura quando você fez a comparação de que algum momento nós podemos estar no lugar da criança que iria sugerir pregar uma peça, e em algum outro momento a gente poderia estar no lugar da outra criança que sugeriu fazer algo diferente. E eu percebi também que algumas vezes nós podemos também estar no outro lugar do rapaz que recebeu algo e que não percebeu quanto mudaria a vida dele. Exatamente. Nossos papéis na sociedade são muito variáveis. Em algum momento pode ser que estejamos confortáveis, confiantes, mas numa mesma situação, alguém que é um grande líder na sua empresa, na sua família, está passando por um momento difícil. E pode ser, às vezes, o contrário, né? Alguém que num ambiente empresarial talvez seja desprezado ou desconsiderado, tem um papel num trabalho social ou voluntário de grande valor e as pessoas nem percebem num outro contexto, né? Então... Vou tirar eu achei muito bonita aquela hora dos menininhos e achei, assim, importante e verdadeiramente o que você disse, uma hora a gente está no lado de um menininho, mesmo conhecimento, igual você falou, a gente tem que estar na mesma situação de aprendizado, não de líder, porque às vezes você está na situação, às vezes, por mais que você tenha conhecimento, mas você passa por um segundo, você passa por aquele menino de pegar o sapato, mas você é aprendendo, né? Que não, a hora você está naquela situação e na outra você está, nem sempre você está na certa, por mais conhecimento que você tenha, você está naquela de pôr moedinha. Uhum.
Às vezes, por que será que algumas pessoas, né, têm algumas ideias de prejudicar outras pessoas, né? Às vezes a gente acha, não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas, de acordo com a situação, de acordo com a circunstância, de acordo com o tipo de pressão, pode ser que a gente esteja seguindo uma escolha, uma alternativa, um tanto por leviandade, né? Um tanto por não ter parado para pensar. E quantas vezes chega alguém nessa hora, bate no nosso ombro e diz o seguinte: você pensou bem no que você vai fazer? E aí a gente, opa, peraí, acho que o que eu estava pensando não está bom, né? Então, se a gente tiver abertura para perceber e fazer uma autocrítica nas escolhas que a gente está fazendo, né, a gente pode sempre melhorar. Puxar, mostrar, né? Eu vi no primeiro vídeo, você iniciou a apresentação falando essa importância de colocarmos no lugar próximo. Tá passando um quadro no Fantástico muito importante, assim, achei muito interessante que o diretor de uma grande empresa vai atuar como funcionário. Então ele percebe as necessidades da empresa se colocando no lugar do funcionário. Então ele se surpreende com bons funcionários, com más funcionários. Então, e todo dia a gente tem que vir trabalhando isso. Acordar de manhã e se colocar no lugar do outro. Você está no trânsito ou está estressado, por que está estressado, né? E isso vai nos motivando a cada dia tentar ser um pouquinho melhor, se colocando no lugar do próximo. Acho que gostei muito do vídeo, do primeiro vídeo. Construir um mundo melhor é uma coisa importante, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se coloca no lugar do outro mesmo, né? Porque não dá para a gente imaginar as dificuldades ou as coisas que precisam ser feitas se a gente não se colocar no lugar do outro, né? Igual ver nesse quadro, o diretor, ele acha que a empresa está um sucesso, que está indo muito bem. Quando ele vai se colocar no lugar dos funcionários, ele vê que pode melhorar muito mais, pode qualificar muito mais e expandir muito mais a empresa. É um outro ponto de vista. Eu estava, acho que foi quinta ou sexta-feira, eu estava indo trabalhar e de repente, descendo aqui na Broadway, entrou um carro na minha frente, assim, segundos. O instinto animal, né? Na buzina. Quando eu olho para o lado do carro que estava vindo em cima de mim, era um velhinho. Eu até tremi, falei, oh meu Deus, olha do outro lado, um policial parado. A hora que eu vejo no retrovisor, é lógico que o policial ia parar ele de qualquer maneira. Parou. Mas e aquela coisa de culpa, sabe? Eu fui assim meio animal, mas foi uma coisa impensada, que aí você vê que você não pensa em tudo. Foi assim, automático. Foi assim, me fez sentir muito mal, uma parte muito grande do dia. Sabe? Aí você vê aquele lado mal que todo mundo tem. Interessante que nós falamos bastante disso ontem à noite. As reações que nós temos são reações que foram construídas no nosso processo de sobrevivência, de defesa do indivíduo. É uma coisa que conquistamos lá no reino animal, conquistamos nos processos de sobrevivência das várias espécies vivas. Isso está embutido em nossa forma de pensar, de agir automaticamente. Ou seja, não chega a ser o pensamento, é um instinto. É a reação básica. E nós estamos falando de uma nova era. A nova era não vai considerar que isso foi ruim. Isso foi importante para a sobrevivência, para chegarmos até onde a espécie humana chegou hoje. É que daqui para frente será cada vez mais desnecessário. Nós não estamos mais na selva, né? Mas o que acontece é que durante milhões e milhões de anos essa reação foi necessária, né? Então, o grande desafio das pessoas da nova era é aprender que isso não se faz da noite para o dia, que essa reação vai conviver conosco ainda durante muito tempo, tá? Mas saber como ela pode ser
identificada, conhecida, percebida e, eventualmente, ser trocada. Tá? Isso exige um trabalho, que é o autoconhecimento. Exige observar as milhares de vezes que as reações de defesa se instalam em nós, observar como elas são mais rápidas do que os nossos pensamentos de tranquilidade, né? de paz. E se elas são mais rápidas, a gente tem que dar um jeito de diminuir a velocidade delas. Isso é autoconhecimento e experiência. A gente tem que usar a nossa vida como um laboratório de melhoria, né? Ver o que dá certo para refrear uma reação mais básica e substituir por uma um pouco mais solidária, um pouco mais de colaboração, né? Só que cada um é diferente do outro. Então, às vezes o meu jeito não vai dar certo nela, né? A gente precisa aprender com a gente mesmo, né? Só mesmo prestando muita atenção em como nós somos, para a gente poder crescer, se fortalecer, né? Mas a gente precisa se ajudar, porque o meu exemplo não vai servir para o vizinho, mas ele pode inspirar alguém, e vice-versa. Eu posso ser inspirado pela força que alguém teve para ir mudando para melhor. É esse mais ou menos o tempo que a gente tem, André? 11h30, assim, é? Mas se você puder falar ainda, né? Tudo isso que todo mundo está querendo aqui é conseguir viver melhor, conseguir perceber essas coisas, né? E viver melhor. O que a doutrina espírita nos traz para nos auxiliar de forma simples e nos traz para nos auxiliar? Olha, eu diria o seguinte, tentar aproveitar esse exemplo do trânsito mesmo, que acontece muito comigo, né? A Escola de Aprendizes do Evangelho me ajudou a conhecer algumas reações minhas. E não digo que eu já consegui dominá-las, né? Mas pelo menos o fato de conhecer ajuda. A doutrina espírita veio e disse, por exemplo, que a finalidade da encarnação é a depuração do espírito. Ou seja, a cada vida a gente tem que viver e depois apurar lá depois dela se eu melhorei em alguma coisa. E tem uma pergunta famosa no Livro dos Espíritos, 919, qual é a fórmula para alcançar essa melhoria? E a espiritualidade diz, conhece-te a ti mesmo. Está lá nessa pergunta, mas essa pergunta tem um desdobramento lá, 919b, me dá a impressão que Allan Kardec ficou até um tanto inconformado com essa resposta do conhece-te a ti mesmo, porque ele diz assim, mas isso nós já sabemos desde a antiguidade. Como se faz? E o Santo Agostinho, que é o espírito responsável pela resposta, compartilha um método pessoal. Dizia o seguinte, todos os dias eu fazia uma avaliação do que eu tinha feito. Claro, a resposta é mais longa e diz como era essa prática diária. Faz 150 anos que o espírito de Agostinho respondeu isto. E a gente ainda não aprendeu direito. Quer dizer que a gente está demorando para perceber como é que isso se aplica. O segredo não é fazer essa autoavaliação, que isso a gente sabe fazer. O segredo é fazer todo dia. Se eu fizer 99 dias e falhar no 100º, eu não fiz todo dia. Ou seja, é preciso de um método de autoobservação. É isso que Agostinho estava dizendo. As pessoas precisam de um método de autoconhecimento. Para mim, a Escola de Aprendizes do Evangelho me ajudou com um método de autoconhecimento. Quando percebi que quando eu dirigia numa avenida rápida e alguém fechava o caminho na minha frente, eu ficava com uma reação animal. Buzinava, acendia o farol alto, ficava tenso. Depois eu percebi que isso
era a marca do meu território. Aqueles 40 metros de asfalto à frente do meu carro, o animal aqui dentro achava que era o meu território, que ninguém podia entrar no meu território. Isso me consolou, mas não me mudou. Aí eu percebi que as minhas melhores intenções de ter um comportamento melhor eram mais lentas do que as minhas reações instintivas. É que eu anotei várias vezes isso acontecendo naquele registro que os alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho conhecem como caderneta pessoal. Só que durante anos o registro não mudava muito. Eu comecei a ficar um pouco desanimado comigo mesmo, né? Até perceber que talvez uma forma de fazer isso é me lembrar que eu estou numa situação onde no próximo minuto pode acontecer algo que seja uma ameaça psicológica ao animal interno. E eu então comecei a pensar, talvez se eu der um pouco de trabalho aos meus instintos, esse trabalho vai fazer com que a reação animal seja de agressividade seja um pouco mais lenta. Né? Então eu comecei a ter uma postura mais ereta ao dirigir, quando eu estou num tráfego intenso. Comecei a ter atenção a todos, sem ficar ansioso, porque não havia acontecido nada ainda que me ameaçasse. Aí eu percebi que em algumas vezes, quando acontece algo imprevisto, eu já estou preparado. Às vezes eu fico irritado, mas uma ou outra vez, como eu já estava pensando nisso, primeiro vem as lembranças de que eu não posso ser agressivo. E às vezes eu consigo ficar um pouco mais calmo. Eu diria que eu só consegui fazer isso algumas vezes, nem sempre, por causa do hábito de me observar, que a Escola de Aprendizes me ensinou. E que, de um certo modo, é uma variação dessa resposta do espírito de Agostinho. Né? É preciso um método disciplinado que funcione todo dia, de autoobservação. Acho que assim a doutrina espírita pode dar uma contribuição para a humanidade. Tá bom? 11h30, né? Vamos encerrando. Mas para mim foi muito motivo de muita felicidade estar junto com todos vocês. Eu não sei, acho que alguém vai fazer uma prece, né, de encerramento. Então agora é a hora, tá?